E aí galera, ultimamente tem muitos inscritos indo no Instagram me pedir para editar mais conteúdo sobre os heróis LGBT, e como a Miss América tá para fazer sua estreia nos cinemas, tive a ideia de separar curiosidades sobre a importância deles, ao invés de focar em apenas um personagem. Lembrando que o vídeo de hoje é totalmente focado nos personagens da Marvel, e se vocês gostarem, posso trazer uma versão só com os da DC. Para falar a verdade, já tenho até as ideias em mente, mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Equipe formada por heróis LGBTs. Uma equipe que aparentemente está perto de aparecer nas séries e filmes é a dos Jovens Vingadores. Foi formada pelos heróis que decidiram se unir quando os mais velhos se afastaram. Cada um escolheu meio que ocupar o lugar de um herói antigo e no fim das contas deu muito certo, porque apesar dessa inspiração na geração anterior, todos são bem originais e com o tempo vimos uma grande evolução, destacando o Icano, que chegou praticamente usando apenas eletricidade. Depois descobriu que poderia usar magia e ainda assim tinha que ficar repetindo as frases várias vezes para fazer acontecer. Apesar de hoje em dia ainda fazer isso, está muito mais experiente e nem sempre precisa. O Hulkling, que é o seu esposo, acabou se tornando um imperador muito poderoso. Prodígio entrou para X-Factor e a Miss América trabalhou até com a Spectrum e Capitã Marvel. Então o crescimento dessa galera é muito nítido. Deus da magia e mago supremo. A história do Wiccan é uma das mais ricas se parar para pensar em tudo o que aconteceu. Até antes do nascimento dele teve muita coisa por causa da história da feiticeira Escarlate com o Visão. Depois que os gêmeos da Wanda foram absorvidos e vimos as consequências da dinastia M, revelaram que a alma dos bebês foram para outros corpos, e com o tempo os dois acabaram se encontrando novamente. Celery é bem parecido com o Mercúrio e o Icano tem bastante em comum com a feiticeira Escarlate, além de ser a reencarnação do Demiurgo, aquele que um dia vai reescrever as leis da magia, com os efeitos ecoando em todas as realidades, tanto no futuro quanto no passado. Por um tempo, o fato do herói também ter o poder de controlar a realidade foi um incômodo para gente como o Wolverine, que temia que o Billy perdesse o controle do seu dom. Até o Hulkling se questionou se os dois se amavam naturalmente ou tinha influência do poder. No fim das contas ficou tudo bem e o Billy mostrou que tem controle do que faz, tanto que pode se tornar o futuro Mago Supremo, sinal que os Vishanti confiam nele. O primeiro casamento LGBT. Estrela Polar é um dos heróis mais poderosos e marcantes. Revelou sua sexualidade no começo da década de 90, uma época que existiam poucos personagens LGBT. Já no capítulo 51 de Surpreendentes X-Men de 2004, podemos ver que o Estrela Polar parecia nervoso, e o Bob foi avisar que os pais do Kyle tinham chegado. O herói lembrou de como seu noivo aceitou o pedido. Semanas antes, foi recusado porque naquela época o herói era meio fanfarrão e não queria dar ouvidos a ninguém. Mas no dia que várias pessoas tiveram suas mentes controladas, arriscou sua vida para salvar o Kyle. E ali os dois viram que estava na hora de mais amadurecimento. Pouco antes do casamento começar, Aurora disse que ficou preocupada e que ama o irmão. Então se quisesse desistir, ela ia entender. O negócio é que essa fala o deixou meio irritado e pensativo, chegando a admitir que realmente foi rápido. Porém, ele sempre foi veloz e diminuir a velocidade não é o que queria. Então se casou e afirmou que aquele era o único lugar que gostaria de estar. Como a Fera disse, a união que só o amor pode criar. O X-Men original mais poderoso. O Homem de Gelo é bem interessante da gente comentar, não apenas pelo fato de ser um ômega, mas também porque a personalidade diz muito a respeito dos poderes. O herói começou como o mais imaturo entre eles, e em certo momento teve que lutar sozinho contra o Magneto. Naquele dia, Eric, que era considerado o mutante mais poderoso do mundo, disse que Bob era o mais fraco da equipe. Com o passar das décadas, teve toda uma evolução, e até a Emma Frost foi fundamental para mostrar que ele poderia ser mais do que imaginava, e foi justamente por influência da sua versão mais jovem que decidiu se assumir.
Na sua HQ de 2017, deixa bem claro que naquele momento os pais poderiam não aceitar completamente quem ele é, mas que tem consciência de ser um herói excelente e já estava mais do que na hora de ser ele mesmo, porque toda a pressão que vivia não deixava explorar seu dom da maneira correta. Era um potencial desperdiçado. Tanto que hoje podemos ver que entre os homens da formação original, ele é o mais poderoso. América Chaves e a adversidade. América ganhou destaque quando entrou na equipe dos Jovens Vingadores e se mostrou uma das mulheres mais fortes do mundo, com Loki chegando a dizer que é uma super mulher, capaz de arremessar tanques para a Lua. Tanto que nos Supremos surpreendeu até a Mônica Rambeau, que mesmo em sua forma de luz, viu América se movendo em câmera lenta, o que quer dizer que mesmo não sendo tão veloz quanto a Mônica, ainda é muito mais veloz que uma pessoa comum. A jovem foi criada pelas mães em uma dimensão feita pelo Demiurgo, chamada de paralelo utópico, uma dimensão onde só tinha mulheres, e com o sacrifício das mães para salvar a dimensão, foi adotada por outra família na Terra. Em 2017, a heroína ganhou uma HQ solo, e ali vimos bastante da evolução das habilidades e personalidade, encontro com amigos, parceiros de equipe e também seu relacionamento amoroso com a Lisa. E para quem quiser conferir, no primeiro capítulo ela já viaja acidentalmente no tempo, encontra o Capitão América e dá um soco no Hitler. E para terminar, a primeira heroína drag queen, lá para 2014, quando as versões adolescentes dos X-Men vieram para o presente, aquele homem de gelo não quis esconder sua sexualidade, mas a versão do nosso tempo parecia muito relutante e tinha receio do que os pais pensariam. No capítulo 4 da sua solo de 2017, aconteceu a parada do orgulho mutante, já que a raça sempre representou as minorias. Foram vistos com desconfiança e mesmo assim continuaram lutando para salvar a humanidade, que ainda assim, em partes, tem dificuldade para aceitar as diferenças. Essa foi uma parada para resgatar sem medo o orgulho de ser quem é. Durante o evento, Lince Negra e Tempestade fizeram um discurso que deixou bem clara a alusão à parada gay. Além de tudo isso, ainda podemos ver a introdução de uma personagem chamada Shuri, a primeira heroína drag queen mutante que tem um poder bem semelhante ao do manto, criando portais para se teletransportar, mas para ficar visualmente ainda mais bonito, os portais são canalizados através dos leques. Shuri prometeu usar seu dom para o bem e ajudar as pessoas sempre que estiver ao seu alcance. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!